Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E como vocês já sabem, esse programa chama Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Daniel Pessutti. Dr. Daniel Pessutti é filho de São José do Rio Preto, formou-se em 2003 na FAMECA, na Faculdade de Medicina de Catanduva, uma tradicional faculdade de medicina do nosso estado, e depois fez a formação de residência na nossa faculdade, na FAMERP, e teve uma inserção internacional na Suíça, onde ele foi buscar conhecimentos sobre o câncer de próstata e o câncer de bexiga. Daniel, fala da tua formação básica aqui em São José do Rio Preto. Onde você estudou? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, Dr. Renato. É um programa capitaneado aí por dois símbolos da medicina riopretense. É uma honra para mim estar aqui. Como disse, sou filho de Rio Preto. Minha formação básica escolar foi Colégio São José e o Ângulo, que na época era SETA, né? E sempre tive por aí e na sequência entrei na faculdade. A maior parte do tempo você estudou no São José ou no... Na maior parte do tempo no SETA. Foi a maior parte do tempo no SETA. Da antiga 7ª série até o 3º colegial. Tá. Você vem de famílias tradicionais de médicos ou você resolveu fazer medicina sem ter uma influência doméstica? Não, eu realmente não tive influência doméstica. Meu pai é dentista aqui em Rio Preto, mas não é filho da cidade, ele é de São Paulo. Minha mãe, sim, é filha de Rio Preto, professora, José Roberto Pessutti, Mara Augusta Pessutti. E a medicina veio para mim, permeou minha vida, né? E não tive influência direta dentro de casa. Então você formou na FAMECA, saiu daqui e teve outras opções ou você tinha como sonho estudar aqui na região? Eu tinha como sonho estudar na região, mas graças a Deus tive um bom desempenho em outras provas e acabei passando em outros lugares e fiz a opção de ficar aqui em Rio Preto. Inclusive minha entrevista foi feita pelo Dr. Renato naquela época. Faz um tempinho, é um dado histórico. Ô, Daniel, quando a gente entra na faculdade, nós temos, você é um cirurgião, a maioria pelo menos é um achismo. Eu acho que o cirurgião ele já dá basicamente definido de ser cirurgião, né? Mas no desenvolver do curso, a gente vai tendo conhecimento de outras áreas, vai aparecendo algum estímulo. Quando é que você decidiu ser urologista? Eu decidi ser urologista quando eu passei pela cadeira de urologia da minha faculdade. Eu já tinha em ideia, como o senhor falou, ser cirurgião, não sabia especificamente qual área, mas eu tive uma grande influência positiva do meu professor de urologia, que hoje ele é falecido, era de Ribeirão Preto, Dr. Áureo Ticonelli, que nos influenciou positivamente, me influenciou positivamente e mostrou a urologia como uma carreira médico, cirúrgica e clínica. Isso certo? É fundamental. Isso como é que se diz? Chama a gente, né? Traz fecha os dois lados da medicina. Né? Exato. E você estava em que ano quando decidiu? 4º ano. Estava no 4º ano, foi quando eu decidi... Quando eu comecei a paquerar a urologia, lógico, eu nunca gostei de fechar muito as opções, sempre gostei de experimentar, correto? Nunca falei, olha, é uro e fica nisso, mas a primeira vista foi no 4º ano. Quantos anos você fez de residência para acabar a tua formação, dizer agora estou pronto para ir para o mercado? Estou pronto para ir para a vida civil, né? Isso. Professor, eu fiquei 2 anos na cirurgia geral, correto? A cirurgia geral é pré-requisito para a urologia, para que você adentre na residência de urologia. Na sequência, eu fiz mais 3 anos de urologia e eu considero esse meu ano fora, né, como o senhor falou, esse fellow, ainda na minha formação, porque eu fui logo na sequência, então mais 1 ano e meio, né, no exterior, na Suíça. Entre todo o processo, lá foi 1 ano, mas meio ano para chegar, meio ano para voltar, então acho que
Do fim da faculdade até o início da vida propriamente dita, vão 6 anos, 7 anos, por aí. E você estava determinado a formar e trabalhar na cidade onde você nasceu? Não. Essa é uma pergunta... Volto na mesma história da residência. Gostaria muito, mas não condicionava a minha felicidade, o meu futuro a isso. É aquela história da sorte, né? Oportunidade junto com estar preparado. Então, quando eu volto do meu fellow, quando eu volto da Suíça, algumas oportunidades foram se abrindo aqui e acabou que o pé foi fincando cada vez mais na própria cidade. Daniel, você está feliz com tua especialidade? Mas você vai responder no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Daniel Pessutti, que é um urologista, membro do Departamento de Urologia da nossa instituição e um homem com bastante experiência que vai trazer informações importantes para você e para a sua família. No bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a vida dele e eu finalizei o bloco perguntando a ele se ele estava feliz com a especialidade, depois de quantos anos que você já é especialista em urologia? Eu encerro em 2009, né? Estou batendo os 10 anos 10 de urologia. anos. Está feliz com a tua especialidade? Sim, estou bastante feliz com a minha especialidade. À medida que a nossa especialidade tem se tornado... ela tem aberto muitos campos. Você pode ser hoje minimamente invasivo. Você ainda tem áreas que a cirurgia aberta é muito indicada. Explica aí para a população o que é esse minimamente invasivo. Pois bem. Isso é muito importante. Ok. Minimamente invasivo, como o próprio nome logicamente diz, é você evitar cortes grandes ou evitar cortes no geral. Usar ou orifícios naturais para tratamento das doenças ou pequenas incisões onde você introduz câmeras e instrumentos de corte, de cauterização e de sutura, né, de dar pontos internos. Em outras palavras, a tal da laparoscópica, alguns furinhos, algumas incisões de tamanho de 5 centímetros no máximo. Tem a robótica, que está bastante em voga, que é uma laparoscópica, onde o instrumental interno pode se movimentar em vários ângulos. E a tradicional aberta, correto? Com o corte maior. Ainda, falando em minimamente invasivo, o tratamento por orifícios naturais, o que a gente quer dizer? Pedra, hoje, você raramente faz uma incisão grande no abdômen. Ou você trata pelo canal, ou você trata por incisões laterais e lombares, também bastante pequenas. Então, essa é a minha especialidade hoje, onde eu tenho que me enquadrar, né? Olha, vocês não têm ideia, quer dizer, os mais velhos sabem quantas vezes nós fazíamos uma lombotomia, a coisa mais fantástica, a medicina é fantástica. Abria aqui tirava cálculo do rim, depois ficava vazando urina. Hoje você entra pelo que eles chamam de orifício natural, entra pela uretra e vai lá com laser e destrói esse cálculo, é a coisa mais fantástica do mundo. E o doente vai embora no outro dia, no mesmo dia. Né? Então, aí você foi uma evolução. Quando eu vejo vocês lá abordando o rim laparoscopicamente, eu fico olhando, meu Deus, até que enfim chegou uma evolução extremamente importante. Verdade. Agora, tem uma preocupação social, Daniel, é que a medicina, sempre que ela agrega
novo conhecimento, ela agrega um custo muito grande. Como é que nós vamos fazer para que toda essa tecnologia chegue na população geral? Claro que nós temos um avanço muito grande, o SUS é fantástico, todo dia eu digo, feliz de quem consegue entrar no hospital de base, não é? Porque nós temos uma alta tecnologia. Mas como é que você vê essa tecnologia chegando na população? Não, eu vejo isso como um desafio. Sem dúvida, é onde os gestores de saúde, políticos também, né? Porque tudo isso passa pela política. Você falando em sistema público de saúde, vão ter que achar um ponto em comum para virar para alguém e dizer, olha, eu te ofereço isso com uma boa chance de cura, ou aquilo que é mais caro eu ainda não tenho como te oferecer. É o desafio ainda não tenho como te dar uma resposta, professor, mas é o grande desafio, você ser qualitário, né? Então, haver uma isonomia de tratamentos aí. Até que ponto o que já está inventado tem obrigação de estar à disposição? Ou eu tenho que usar o antigo porque o antigo é mais barato? Nossa, é uma grande discussão. Daniel, quando você esteve na Suíça, você basicamente, a população, nós sabemos que o latino-americano ele vai morrer nesses 30 anos aí de câncer, da doença cardíaca, do diabetes, é um desafio nosso, né, da síndrome metabólica. Mas eu tenho observado, eu vejo os colegas, vocês lá, por exemplo, o câncer de bexiga. Eu gostaria que você falasse quais são os sinais para quem está nos ouvindo, imaginando o câncer de bexiga, e o tratamento parece que mudou radicalmente, não é? Como é que uma pessoa que está nos ouvindo diz, opa, preciso procurar um médico porque eu posso estar com câncer de bexiga? Quem é essa população? O principal chamariz, né, para você procurar um médico sob essa suspeita é sangramento na urina. Não deixar passar um sangramento na urina. Nós temos uma máxima em urologia que diz toda hematúria é sangue na urina, tem que ser investigado. Então valorize isso. Logicamente que entenda quando você chegar até o profissional que ele vai te dar uma explicação, mas você não pode guardar isso para si. Quem que está nessa população? Quem tem mais idade, existe uma estreitíssima associação com tabagismo, correto? Então, esse seria um grande sinal aí para você de alerta para, opa, será que o que está acontecendo comigo pode ser algo próximo de um câncer de bexiga? Acho que seria basicamente isso daí, essa abordagem. Ou seja, você não vai achar que comeu beterraba e urinou vermelho. Não se engane, porque a doença dá sinal. Né? Se saiu, não é para ter sangue na urina. Se saiu sangue na urina, você tem que ir procurar imediatamente. E o tratamento, Daniel? Bom, o tratamento hoje em dia ele se divide em se o câncer é superficial ou se o câncer é invasivo. Logicamente que isso vai ser determinado pelo profissional, pelo urologista, mas em linhas gerais, o câncer superficial, por mais que ele se divida em baixo, médio e alto grau, ele pode ser tratado, como eu lhe disse, por orifícios naturais, endoscopicamente, pela chamada raspagem, retirada do tumor através da raspagem. Se você já tem um diagnóstico inicial ou no acompanhamento de invasivo, aí sim existe a terapia mais radical, que é a retirada completa da bexiga, eventualmente com próstata, com útero, demanda avaliação, que pode ser feita ou aberta, tradicional, ou também hoje em dia laparoscópico e robótico. Olha, imagine o seguinte, é importante, como tudo em medicina, diagnóstico precoce. Então, apareceu a urina agora, eu vou para o médico há 6 meses, um ano, aí talvez já fique muito mais difícil. Então, o primeiro sintoma, eu sempre imagino o seguinte, quem tem carro, só fica olhando para o painel para saber se está na hora da revisão, né? Pense na sua revisão. Bem, Daniel, nós vamos falar agora do tumor de próstata, mas no próximo bloco você vai explicar qual é a idade que o homem deve começar a se preocupar com o tumor de próstata. Por favor, não mude de canal. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200.
Olá, amigas e amigos, estamos no último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Daniel Pessutti, que é urologista. E no bloco anterior, nós estamos no mês azul, não é? Quem é este homem? Como é que este homem deve se preocupar, assim como uma mulher com tumor de mama, com tumor de colo de útero? O homem, quando é que ele deve se preocupar com sua próstata? Pois bem, professor, eu gosto sempre de enfatizar que aqui no Brasil o Novembro Azul ele é bem focado em câncer de próstata, não sem razão. Em alguns locais do mundo ele é focado na saúde da próstata. Então eu vou aproveitar só dar uma puxadinha porque se entrelaça até em termos de orientação. A partir dos 40 anos de idade, a próstata do homem vai estar suscetível a duas situações: aumento benigno e presença de um câncer, uma situação maligna. O aumento benigno, chamado HPB, tem que ser monitorado. Ele não vira câncer, mas ele leva o paciente. Eu costumo dizer que ele não mata, mas ele aleja. É aquele paciente que no final da vida, ou até precocemente, pode estar andando com uma sonda e não conseguir se ver livre dela. Ponto. Aos 40 anos de idade, você vai ter monitorado juntamente com o câncer de próstata a saúde da sua próstata em vistas também do aumento benigno. E, logicamente, falando do câncer de próstata. A partir dos 40 anos de idade, a incidência aumenta, começa a aparecer e aumenta do câncer de próstata. Então, tem que ser monitorado. De que maneira, o professor já quer que já emende, mas como é que está hoje em dia nas diretrizes das diferentes associações de urologia? A brasileira ela é uma mescla da americana com o que há de melhor na americana e o que há de melhor na europeia. A partir dos 40 anos de idade, tem o chamado baseline, primeiro PSA, onde você vai saber de onde você está começando. Então você 40 anos. 40 anos. Todo homem tem que comparecer ao urologista para ter a saúde da sua próstata aferida. Em relação ao câncer, PSA. Aí que vem o grande medo, o grande tabu. O toque já entra aos 40 anos? Não necessariamente, a não ser que haja uma suspeita. Até os 45 é PSA anual, se não houver nenhuma instabilidade, PSA. Só PSA, nem ultrassonografia? Ultrassonografia para aumento benigno, mas não para câncer. Ultrassonografia não afere câncer. Ponto. 45 anos de idade, é feita a seguinte pergunta para o paciente: afrodescendente, porque afrodescendentes têm risco aumentado, tem parente de primeiro grau na família com câncer de próstata? Aí sim entra o toque. Se não, mantém-se com o PSA até os 50. Dos 50 aos 70, 75, não tem conversa. Os estudos mostram que PSA mais toque retal aumentam tanto sensibilidade em detectar cânceres, quanto especificidade, detectar gravidade de cânceres. Os dois caminham junto dos 50 aos 75 anos de idade, obrigatoriamente. Essa mudança, não fazer o toque 40 anos, é pressão da sociedade masculina ou é evidência que não precisa? Não, é evidência científica. Isso daí, a pressão, costumes não entram em ciência, correto? A ciência mostra que a checagem paulatina dos 40 aos 45, desde que não haja alteração, é seguro. Houve alteração também, joga-se por água abaixo essa história. Aí você faz o toque para falar, opa, mudou de 1 para 2, vamos fazer o toque. Tá certo? Daniel, a hipertrofia benigna da próstata, a incidência é muito maior do que o câncer, sim, correto? Perfeito. Esta possibilidade de tratamento, ela é basicamente por remédio e depois cirurgia. Quantos desses pacientes que têm doença benigna acabam necessitando de uma cirurgia? Perfeito, professor. Eu costumo dizer, né, que a minha geração de professores de urologia foram criados, se fizeram na cirurgia de hiperplasia prostática benigna, porque a incidência é altíssima e não havia medicamentos eficazes. A partir da final de 80, década de 90, se consagraram alguns medicamentos que sim, podem simplesmente tirar o paciente da indicação cirúrgica ou pelo menos protelar. Em números, dizem que é dito que 75% das cirurgias antigas pararam de ser realizadas, ou seja, diminui 75% para espetáculo, né? Certo, com o medicamento.
Porém, o desafio do urologista são os 25 que podem progredir apesar do medicamento. Então, a gente também tem um desafio de não perder a hora de falar para esse paciente, olha, meu amigo, não dá mais para insistir no remédio, a tua bexiga está cansando, porque a bexiga pode cansar e depois você pode abrir... Ela tem que vencer uma resistência. Exatamente. Não é? Porque a próstata, a uretra passa dentro da próstata, então ela fecha, a bexiga tem que trabalhar mais para esvaziar. Por isso que é importante o médico perguntar, como é que está o jato fino, jato grosso? É isso, a dificuldade. E é importante a colaboração do paciente. Às vezes eu falo, olha, traz tua mulher aí, traz a esposa, porque o homem, por toda a nossa cultura talvez, né, começando com o medo do toque retal e até de se abrir para o médico, não fala, não, doutor, estou urinando bem, está uma maravilha. Eu fico ouvindo atrás da porta, está demorando, está fraquinho. Então eu falo, ó, traz a patroa aí, porque nessa situação é subjetiva, professor. Eu preciso que o paciente se abra para eu falar, olha, isso para mim não é legal. Olha, essa colocação, Daniel, é fantástica, né? Nós sabemos que o homem, ou melhor, quem tem parceiros vive mais, porque um cuida do outro, entendeu? E normalmente o homem vai para o médico e é a mulher que leva. E a mulher, ela fala tudo que o homem às vezes tenta omitir. Exatamente. Então, agora, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria te perguntar uma coisa. Quem tem a próstata inflamada, que tem inflamações, tem uma tendência maior a ter câncer no final com essas prostatites? Não é obrigatoriamente, não é uma correlação estrita entre essa situação, não. O que eu costumo dizer, isso daí virou... torna-se, não digo que é um mito, mas é uma tendência de pensamento, porque o PSA vai aumentar em quem tem a próstata inflamada, a prostatite. Então, você tem que valorizar a história do paciente e o histórico do paciente de PSA para poder enxergar em cima disso se é uma alteração maligna ou não. Mas não há uma correlação estrita, certo? Evidente de que prostatites levam a câncer. Você acredita que algum exame de imagem irá substituir o toque? Ou ainda não dá para falar? Não, nesse instante não dá. Nesse instante seria uma deseducação eu falar isso. Mas existem sim avanços na ciência nesse sentido, mas que não estão estabelecidos como condutas definitivas. Ainda toque e PSA e consulta com o urologista. Até, se possível, ser fiel a um urologista para que ele tenha o seu histórico e eventuais sobressaltos ele consiga tirar algo disso, é o mais importante. Ô, Daniel, a última pergunta, nós estamos no final do programa. O paciente, ele vem, o PSA aumenta, o toque retal é fundamental, meus amigos, é fundamental para decidir consistência, o nódulo, o olho do urologista está ali no dedo. Mas quando é indicada a biópsia? Pois bem, a biópsia, eu costumo dizer que o PSA e o toque não batem o martelo. Quando eu pego um paciente com PSA alterado e com um toque alterado, eu falo, olha, isso daí não está me falando que tenho câncer, está me falando que eu não posso botar na gaveta isso e falar para você voltar ano que vem. Então eu preciso de uma confirmação. A minha cabeça não vai ficar tranquila no travesseiro. A confirmação, respondendo diretamente, é quando tem alteração de PSA e ou de toque retal, correto? E vice-versa também, de toque e ou PSA. Então, o exame físico define muito e o PSA também. Bem, nós estamos acabando aqui a conversa com o Dr. Daniel Pessutti, um médico espetacular. Eu queria só dar um depoimento. Aqui ele falou que eu o entrevistei na época da residência, eu não lembrava disso, e também não lembrava de outro fato. Recentemente, eu pedi para ele assistir a minha sogra. Né? Ele assistiu a minha sogra com esse tratamento universal que ele dá, de bom médico, de atenção, e eu fui agradecê-lo a ele, agradecê-lo com muita simplicidade, e ele lembrou que quando ele foi para a Suíça também, eu tinha feito uma carta de apresentação. Não lembrava disto. Não lembrava, mas fiquei emocionado quando soube disso. Graças a Deus nós temos posso chamar de um jovem urologista, apesar de já ter 10 anos, bastante experiente, trouxe uma evolução muito grande para a urologia de Rio Preto. É uma honra para nós termos aqui Pessutti em São José do Rio Preto. Obrigado a todos, boa semana, paz e saúde.